eu tenho um canal no YouTube, que é o Podcast Quântico, onde este podcast vai ficar lá também gravado, depois você quiser rever e passar para os seus amigos, também possam ir lá ver ao YouTube. Portanto, eu peço sempre a abrir a câmara, não é? Porque é mais interessante depois ficar no YouTube de câmara aberta, de que senão não tem graça, não é? Sim, e Pronto. antes de começar a live, eu já estava compartilhando o pessoal aí que estava na outra live anterior. É que eu não estava num barulho aqui, não dava para ouvir muito bem, mas Sim. comecei a compartilhar. E É fez isso. muito bem, pronto, assim já fica sabendo que daqui a 2 dias, por aí, já pode ir lá procurar, ou eu passo-lhe aqui também o link, que é para você ficar com acesso a todo o podcast, depois para mostrar também aos seus amigos e aos seus familiares, não é? Que não puderam assistir agora. Estou compartilhando agora. É, porque hoje aqui no Brasil é um dia, né? Um dia especial, que é o Dia das Mães. A minha mãe está lá em cima agora com o pessoal, Hoje a gente não sabia quando marcámos, não é? familiares. Quando marcámos não tivemos essa atenção, foi só depois é que vimos. É, um dia muito especial, o Dia das Mães, né? Todo dia é Dia das Mães, é o que eu disse anteriormente, né? Sem a mãe não há reprodução, né? Pois, Não há, não há é, vida, né? Sem a claro, mãe não há vida. Então a mãe é importantíssima na vida de todos. Então, claro. o Feliz Dia das Mães no Brasil, né? Em Portugal foi dia 4 de maio. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E aquela mãe também que é mãe solo, aquela mãe que adota os filhos, porque mãe que é mãe, né? A gente sabe que não é só aquela que pare, né? Que a gente fala assim, não é só aquela que dá a luz, mas aquela também que tem o amor divino pelo filho, o amor espiritual, o amor conectado de uma conexão assim inexplicável. É, E é isso. bem verdade, Ser isso é mãe verdade. é maravilhoso. A gente vê É, pelos e todos que animais, ainda, né? todos que ainda têm mãe, e eu também, não é? Que também já estou perto dos 50 anos, ainda tenho mãe e pai, sou também abençoado nesse aspecto e graças a Deus que é assim, não é? Vamos ver, deve ter recebido uma chamada. Vamos esperar um bocadinho. Luzes, como é que é? Tens muitas perguntas? Eu vou começar a fazer agora. Ah, ainda vais começar a fazer agora. Está bem. E acabas lá por volta das 11? 11h30. Pedro, diz Pedro. Estou aqui, também estou aqui. Estás-me a ouvir? Não posso é tomar atenção ao que estão aí a dizer na relagem, percebes? Estou aqui a comandar a nave. Boa noite, Pedro. Se estás a despedir, bom descanso. Então deixa estar aí a ver. Sim, dou muitos. Aqui na barriga. Pronto, voltei. Pronto. Então Estou vamos aqui lá, para então. falar. Sim, então vamos lá começar então. Como é que queres fazer, Margarete? Quer um pouco falar sobre a sua história também? Como entrou para esse mundo, como conheceu esse mundo também, e o que puder contar do que viveu lá e como funciona. E eu depois, eu também tenho aqui várias perguntas, né? Que o chat GPT hoje em dia dá muitas perguntas, e eu completava com algumas perguntas. Não sei se está com quanto tempo é que está disponível para estar aqui connosco, porque esse menino está aí, por exemplo, o Luzes também gosta de fazer muitas perguntas e eu também gostava que se visse aqui algumas pessoas depois mais para o fim também para lhe fazer alguma pergunta, porque maçonaria é muito interessante também, nunca tivemos aqui ninguém, não é? Sobre esse tema. Pode Ah, ser mas assim? a gente volta novamente se for necessário. E assim, se eu Está bem, tiver está que bem. interromper não a live, mas o vídeo, aí eu interrompo e eu tô ouvindo e aí depois eu retorno, tá bom? Está bem, Porque está bem, está bem. os irmãos daqui a pouco podem querer ir embora e aí eu tenho que acompanhar, me despedir, daí eu vou Ah, ok, podemos ter umas pausas, interromper um está bem, está pouquinho. bem. Não há Mas problema, se vamos tiver. seguir, não tem problema, Está bem, a tá? gente compreende, está bem. Então, olha, Margarete, conte-nos um pouco então a sua experiência, fale-nos um pouco de si, como é que você entrou também na maçonaria, como é que encontrou esse mundo. Certo. A maçonaria, ela existe há muitos anos, né, no Brasil, assim como em outros países, em alguns estados do nosso Brasil, aqui a maçonaria feminina ela já é reconhecida, mas no estado de São Paulo, infelizmente, ela não tem esse reconhecimento verdadeiro, né, vamos falar assim, pelas grandes potências que a gente, no Brasil, a gente tem, a maior potência é a Glesp e a GOB. E, infelizmente, assim, eles não reconhecem. E existem outras potências que reconhecem a maçonaria feminina. A maçonaria feminina existe há mais de 300 anos, né?
E assim, as pessoas, elas não têm conhecimento, então elas acham que não existe mulher na maçonaria. Sim. A mulher, né? A mulher, ela buscou o seu reconhecimento, demorou um tempo, até mesmo para o voto. Então, assim, tudo é uma questão de adaptação, mas a maçonaria feminina, ela existe. Eu sou venerável mestre instalada de uma loja chamada Acácia Paulistana 2546, que fica exatamente no metrô, é, Praça da Árvore. Ela fica na Chácara Inglesa, fica na Vila Mariana. Então, assim, eu estou no centro de São Paulo. Então, se alguém fala assim, ah, a maçonaria feminina não existe, existe. A loja está lá, o templo está lá. E eu sou a mestre da loja. Ah, muito A bem, muito gente, bem. a gente tem mais de 15 irmãs, né, que é assim nós chamamos. Sim. O que é a maçonaria, né? Vou deixar para as perguntas para depois, né? Só vou contar da história Não, eu também vou fazendo da as loja. perguntas à medida que vai falando. Vamos, a primeira que eu queria lhe fazer já era qual é a diferença entre a maçonaria feminina, as maiores, né, e masculina, portanto, a maçonaria feminina tem um clube à parte da masculina, não se misturam. Existe a maçonaria mista também, né, Ah, hoje. ok. Sim, Mas sim. assim, a nossa, ela é feminina. Então assim, os homens não querem as mulheres na loja masculina, nós também não queremos os Certo, homens na certo. loja feminina. Então Sim. assim, os homens têm lá o copo d'água e nós temos o balde d'água, é assim que nós falamos. Ok. Então assim, nós respeitamos a maçonaria masculina, assim como muitos respeitam a maçonaria feminina. E a igualdade chegou para todos, né? Vivemos aí num século que Certo, certo, certo. quem não Então, e aceitar isso já como é está que mais que surgiu? ultrapassado. Como é que surgiu essa maçonaria feminina? Como estava a dizer, foi no Brasil ou veio também noutros sítios do mundo? Não, foi na Inglaterra, em 1910. Já Ok. existe a maçonaria feminina. Uhum. Então, assim, aqueles que gostarem de história, é só buscar no Google, né? Que lá no tio Google conta a história da maçonaria feminina. Eu não vou ficar contando uma história que está lá Claro. nos livros Sim, sim, para sim, sim, todos sim. lerem, né? Sim, Aham. só curiosidades. E qual é a maçonaria masculina? É mais antiga, não é? Já existia há quanto tempo? A masculina, sabe? Acho que de 1700. Ok, A maçonaria ok. feminina Só para existe há 100 entender, anos após. Há 100 passados anos após, 200 anos, passados 200 anos é que criaram a feminina, passado bastante tempo, não é? mais ou Ok. menos, mais ou menos. Sim, Tem que olhar lá nas datas corretas, que eu não me recordo agora. sim, Mas a maçonaria feminina existe no Brasil, né? É, assim como as policiais femininas existem no Brasil, porque antigamente também não existia em nenhum estado, né? Então o estado de São Paulo foi o primeiro estado a ter policiais mulheres, né? sim. Policiais mulheres no estado de São Paulo, depois que houve a migração, né, para outros estados e se teve policiais femininas em outros estados. Então a mulher, nave-mãe, ela tem alcançado e galgado várias situações que né, lhe dizem no respeito à mulher. Então a Sim, mulher ela sim. tem alcançado. Existe mulher que pilota avião, mulher Claro. que dirige ônibus, mulher que não é só dona de casa, mas Não, faz e vimos agora, houve uma muitas mulher que outras foi coisas, né? a mulher que foi vice-presidente da América, foi a segunda pessoa mais poderosa do mundo, quase, não é? Estamos a ver, não é? Então, eu não sei como que está em Portugal, se existem muitas vereadoras, se Sim, existem sim, muitas algumas também já governadoras. têm. Sim, sim. Sim, Então, ministras e tudo mais também. eu vejo assim, ó, como uma mulher maçônica, eu posso dizer a todos que para nós não há distinção. Pode ser homem, pode ser mulher, não há cor, não há religião. O que Claro, há é o quê? É o respeito mútuo e o amor ao ser humano, claro. né? Então, e há muitas escolas, assim, escolas de maçonaria feminina no Brasil. Escolas não, há poucas lojas maçônicas femininas. Lojas, é isso, desculpa o nome, foi Lojas, mal. nós Sim, chamamos de lojas. lojas. Sim, loja. Uma grande potência, vamos dizer assim, ainda não existe no Brasil, como Pois. na Inglaterra já existe, né? Na Inglaterra, as mulheres maçons, elas são reconhecidas diferente do Brasil, que não são ainda. Mas um dia vamos chegar lá, Sim, né? claro. Porque demoramos para votar, demoramos para conquistar muitas coisas, mas o nosso momento vai chegar.
claro. Olha, Margarete, como é que é organizada uma loja maçónica feminina? Eu gostava que me explicasses, como a gente também nunca teve aqui a masculina, e eu sei que tu não és da masculina e coisa, mas se for igual, não é? Podias só dizer que era igual, porque a gente também gostava de perceber se há diferença entre masculina e feminina. Quais as grandes diferenças? É isso que eu gostava de perceber. Não existe diferença. Não Ah, ok, existe. pronto, é isso, pois. Os ritos que as maçonarias seguem, eles existem. O rito escocês antigo e aceito, o rito Memphis, o rito York e assim outros que são criados, né? Mas Sim. esses são os três primeiros. Isso ritos são o quê? Seriam o quê esses ritos? Os ritos são cerimoniais que nós, vamos dizer assim, Sim, nós, cerimónias. Cerimónias nós efetuadas, somos ok. Para quê? Para disciplinados quê? para seguir um grau, porque na Ok. maçonaria existem três graus. O primeiro grau é o de aprendiz, o segundo grau é de companheiro e o terceiro grau é o de mestre. Hum, Então, para você entrar para a maçonaria, você tem que ser convidado. Existem hoje os paramaçônicos também, que são os demolês e as Betel, são as meninas, filhas de Jó, ou arco-íris, né, assim chamadas de Betel. Esses ok. são os paramaçônicos. Mas a mulher sempre fez muita diferença dentro da maçonaria. A mulher sempre fez a grande chamada filantropia. Coisa Sim, que sim. o homem também faz, né? Não sei se tem algum irmão, algum maçom na live, mas ele Não pode sei. dizer Pois, que realmente a mulher sempre ajudou muito, né? O homem. E é aquela claro, história, sem um grande homem, né? Um grande homem tem uma mulher por trás, uma mulher claro, claro. fantástica, assim como Olha, uma grande mulher tem um grande Margarete, homem. Margarete, É. como é que é um processo para se iniciar numa loja maçónica feminina? Uma mulher chega lá, tem que ser indicada por alguém, pode apenas chegar lá e apresentar-se e mostrar que é essa vontade e é recebida, como é que é? Eu falo que a maçonaria ela, ela abre as portas. Eu falo que a gente não é secreta, a gente é discreta, né? Então, Sim, assim, o convite chega, ela aceita, ela conhece, não tudo, mas é feita uma sindicância para ver se realmente é tudo aquilo que ela demonstra ser. Porque, infelizmente, as pessoas acham que a maçonaria é para ficar rico, e olha, fica rico de virtudes, né? De caridade, de beneficência, fica rico disso, né? Quem pensa que vai entrar na maçonaria para ficar rico, olha, tá perdendo seu tempo. Porque muitas sim, pessoas, Nave Mãe, sim. querem Olha, entrar chame-me na comandante, maçonaria para chame-me isso, comandante. alienígena. Pode-me chamar comandante, que eu sou o Tá, comandante. tá bom, comandante. É Comandante da isso. Nave Mãe. Muitas pessoas querem entrar na maçonaria pensando que vai ficar rico, na verdade fica rico sim. Rico de virtudes, rico de caridade. De conhecimento, não Então, é? sim, conhecimento. Então, assim, um dos princípios da maçonaria é isso, é trabalhar si próprio, né? Trabalhar Sim, primeiro. a maçonaria dá o conhecimento e também os contactos, se calhar, e a pessoa depois tem que usar isso para enriquecer e para ficar bem na vida, não é? Sim, sim, porque conhecimento é tudo do ser humano. Sem Pois, conhecimento não somos nada, absolutamente nada. Comandante, quem diga, eu sei tudo, sabe nada, sabe por quê? Ninguém sabe nada. pois, pois. Às vezes você pensa que o conhecimento daquele que estudou muito é pleno, e não é. Não é? Aquele que não Não, tem estudo talvez tenha um conhecimento maior do que aquele que estuda muito e sabe tudo, é, né? porque às vezes a gente vê quanto mais aprende, percebe-se que menos sabe, não é? Que está mais enganado, que está enganado sobre as coisas, quanto mais a gente estuda, às É vezes. Mas verdade. olha, diga uma coisa, portanto, a pessoa chega lá, não é? Tem um pedido para ser admitido ou não, e agora fala-me do processo de hierarquia e de subida dentro da maçonaria. A pessoa passa a ser o quê? Um aprendiz, não é? Sim, um aprendiz, aí ela vai para o banco, né? O banco do aprendizado e do Sim, conhecimento, vai conhecer o que é. Mas antes dela engajar os bancos, né? Vamos dizer assim, de ser aceita como sim, irmã, né? Como irmã ou como irmão, sim, ela passa por uma sindicância, onde é verificado várias coisas, né? Da vida, né? Da vida privada realmente, e sim. ver se aquela pessoa ela realmente tem condições
de engajar a família maçônica, porque a família E maçônica, quais são essas condições que a família maçónica exige, se pudermos saber, não é assim? então, ela passa por um processo de sindicância, né? É que, olha, hoje para você passa num processo de sindicância para entrar para o Tribunal de Justiça, né? Pois, De um pois, estado, pois. por exemplo. Sim, Então, é o assim, historial, o isso, registro criminal, não é? Também o que fez em termos profissionais e tudo mais, não é? sim, aí é As verificado, né? famílias e tudo. É verificado é feita uma sindicância e depois, se ela for aprovada, ela vai ser aceita. Não adianta a pessoa falar assim, ah, eu pago para entrar na maçonaria. Não paga, não paga. Pode entrar em algumas maçonarias por aí que a gente vê que tem umas fraudes, né? E aí Sim, essas pessoas pagam entrar lá para receber um título apenas. Ser maçom não é ter título. Ser maçom é ser trabalhado desde de internamente ao externo, né? A gente vê que é se trabalhado o espiritual desse ser e não a matéria. A gente não trabalha a matéria. sim. A gente trabalha dentro da maçonaria o espiritual do ser, né? A gente Pois, mostra sim, para o sim. ser humano o que é ser um ser humano de verdade, né? Que não Sim. pode existir ego nem vaidade. Sim, por todo o conhecimento que a gente até fala aqui da live, das coisas, dos chakras, a tudo, lei da atração, tudo isso, a maçonaria tem esse Isso. conhecimento há muitos anos, há centenas de anos. Sim, e aí, né, comandante, a gente fala também que para se entrar na maçonaria tem que realmente acreditar em Deus. Ah, mas eu sou de outra religião, então não acredito em Deus, não entro na maçonaria. Porque maçonaria não é religião, mas tem que se acreditar em um Deus. E quem é o Deus para maçom, né? Para quem é maçom, é o grande arquiteto do universo, é aquele que construiu tudo. Então, assim, a gente fala que a gente está ligado à vida e ao ser, como os alienígenas, como a flor, né? Como a árvore, que são todos seres vivos. Ah, mas não se fala em alienígena, né? Vamos falar assim, ah, não Sim, existe alienígena, que tem gente que não acredita. Por que não acreditar, eu falo né? aqui. Sim, sim. Margarete, deixa-me só dizer, Pedro, podcast, ninguém sobe, ninguém pergunta durante quase 2 horas, ou o tempo do podcast, 1 hora e tal, e eu depois ao fim, se puder, as pessoas que sobem interagem, percebes? Quando é podcast é diferente de estarmos todos na janela. É só eu mesmo e aqui o meu moderador a entrevistar e eu depois sobem as pessoas, está bem? Portanto, agora é mais ouvir. Olha, Margarete, então conta-me lá, a pessoa entrou, não é? Não posso dizer eu, não é? Porque eu não sou feminino. Portanto, uma mulher chega lá, entrou, senta-se no banco dos aprendizes. Quanto tempo demora até passar a próxima fase? Ou o que é que faz o aprendiz? Vai aprendendo? É submetido a testes, não é? Se calhar. E ele depois tem uma elevação de grau, é isso? Isso, aí tem uma elevação, exatamente. E não há um tempo, né? A pessoa ela pode ficar eternamente como aprendiz, vai dela buscar o conhecimento e alcançar o segundo grau, né? Da forma que ela quiser. A gente não exige nada, a gente busca o quê, né? De uma irmã. O que que a gente busca dentro da loja hoje feminina de uma irmã maçônica? Que ela participe, né? Faça os trabalhos e trabalhe internamente tudo que ela aprende. Isso é a base da maçonaria, é ter disciplina, né? E honrar aquilo onde está, né? Se ela foi chamada, convidada, ou ela se candidatou e foi aceita, então ela tem que honrar aquilo, né? Aquilo, porque muitas vezes, sabe, comandante, a pessoa ela não é convidada e ela mesma ela consegue adentrar a loja maçônica sem ter sido convidada, por incrível que pareça. É a espiritualidade a convidando para fazer parte daquilo que a gente fala que não é filantropia, não é religião, é maçonaria, porque não importa a religião. E a gente tem várias aí, a gente tem pessoas da congregação, espírita, católico, umbandista, quimbanda, né? E a gente não faz menção à religião, a gente
a gente quer o quê? Que acredite num Deus vivo, num Deus poderoso, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. Porque sem ele não teríamos nada disso. Então, existe algo muito fantástico, que é o Gadu, que assim chamamos, né? Que é aquele que fez tudo isso, porque senão, como que a gente explica o nosso próprio corpo, se não é um grande arquiteto que o fez, né? O nosso corpo humano, vamos falar assim. O que explica uma flor, o que explica um animal? Então, é um arquiteto, né? É alguém que foi lá e fez aquilo. E a gente acredita em um Deus, um Supremo. E é isso. Pode perguntar. Estava com o microfone desligado, não sei porquê. Peço desculpa. A seguinte aprendiz, qual é o próximo grau? Depois é companheiro. Companheira. É o segundo grau da maçonaria. Ok. E depois a seguir o companheiro já faz o quê? Companheiro é companheiro, né? Já passou pelo banco do aprendizado, está aprendendo mais ainda, tendo mais conhecimento, né? Buscando um conhecimento um pouco diferenciado daquele que quando adentra. E aí ele já está ali num passinho para ser mestre. Okay. E aí logo se tornará um mestre, e aí vai ver as coisas de uma forma diferente, tudo diferenciado. Por exemplo, um mestre chegando a mestre, terá a clarividência aberta, ou isso é requisito obrigatório, alguma experiência espiritual ou não? Sim. Sim? Aí ele vai começar a estudar mais filosofia, né? Sim. Nós da maçonaria, a gente tem uma grande aproximação com a Rosa Cruz, porque a Rosa Cruz, ela é bem filosófica, então a gente tem assim um engajamento, né, muito bom com as Rosa Cruzes, exatamente por isso, porque eles fazem muita filosofia, eles estudam muito filosoficamente. E aí depois de um grau de mestre, a gente está no terceiro grau, né? E a gente vai galgando outros graus até o grau 33, através de conhecimentos, de estudos, de filosofia, realmente, e buscando muito mais aprendizado na espiritualidade, na matéria. Sim, assim diga uma coisa, deixa-me fazer esta pergunta agora, não é? Que é aquela tal pergunta de, sabe que quem estuda, eu até posso dizer nós, não é? Porque eu sou uma dessas pessoas que anda atrás da verdade e isso que sabe como é, apanho muito da teoria e muita coisa que fala da maçonaria também e do controle mundial e desses tipos de maçonaria secreta, com seres poderosos, onde pertencem os governantes mundiais e que aí tinham más intenções perante o povo e tudo mais, e daí vê o nome dos Illuminati, não é? Que são seres Illuminatis, que depois também compreendo que se englobe toda a maçonaria dentro dessa história. O que é que a Margarete, não é? Que é maçónica, claro, pode nos dizer e como é que vê toda essa narrativa sobre isto que eu falei agora, deste controle, não é? De um poder que existe. Porque eu devo dizer uma coisa, mesmo aqui em Portugal, agora há coisa de um mês atrás, falou-se muito e mostrou na televisão a ligação de uma loja maçónica ao Ministério da Saúde, percebe? Onde os últimos 7 ministros dos últimos 20 anos e quase todos os secretários de Estado eram ligados àquela loja maçónica, o que é um bocadinho de desconfiar, não é? Da pessoa ficar assim desconfiada, não é? Porque quando todos os ministros e secretários de Estado vêm todos ali daquela loja e depois também vamos ver e os secretários, como é que eu ia dizer, os presidentes das Infarmedes e das farmacêuticas também têm ligações a essas lojas maçónicas. Faz-me a mim, não é? E quem estuda e quem se apercebe disso, perceber ou tentar ficar com uma ideia que realmente que há um controle ali, não quer dizer que seja tão maligno assim, não é? Como se faz crer. O que é que a Margarete tem a dizer sobre isso? Então, a maçonaria, ela se perpetua através da história. Em Portugal não posso dizer, mas pela história do nosso país aqui, Brasil, eu posso contar. É a história de Dom Pedro, né?
que Dom sim, Pedro, assim, eles estavam antes do descobrimento do Brasil, eles estavam reunidos, né, num local discreto, maçônicos, e falaram: Dom Pedro, por que você não dá independência ao Brasil? E aí foi um marco histórico, porque a maçonaria ela é forte e ela viu que o Brasil poderia ter sido independente, né? Naquela época. Então, assim, é uma história muito forte e verdadeira. Então, a maçonaria, ela vê o bem comum, né? A coisa mais linda da maçonaria é exatamente isso, é o bem comum. Então, há anos, né, antes do descobrimento do Brasil, ali reunidos pessoas, eles viram que aquele era um momento propício para o Brasil se tornar independente. E quem estavam presentes? Estavam presentes maçons. Então, assim, os maçons, eles querem o bem comum. Então, se todos querem o bem comum, por que não fazê-lo, né? Então, que nem você acabou de relatar, comandante, que aí em Portugal, né, alguns governantes, alguns secretários fazem assim, não é por ser maçom, né? Vamos dizer assim, não é por ser maçom que eles se organizam e eles resolvem coisas, mas eles resolvem coisas para o bem comum. O maçom, ele não pensa somente nele, ele pensa primeiro no outro para depois nele. Então, o verdadeiro maçom, tá? Que eu tô falando, o verdadeiro maçom, ele vai pensar primeiro no amor fraternal, na família, ele vai pensar no ente público, vamos dizer assim, antes de pensar em si próprio. Então é assim, é como a gente fala a família maçônica. A família maçônica um outro exemplo que eu posso dar. A nossa família, a nossa família não é a melhor coisa que nós possuímos? A sim, vida sim, não é a melhor coisa, o melhor bem que nós temos, o maior bem não é a nossa vida? Então, se é sim, a nossa sim, vida, então nós temos que cuidar bem da nossa vida. Então a maçonaria ela olha isso primeiro. Então um grupo de maçons, eles vão se reunir e eles vão buscar o quê? O bem comum. Vão buscar o melhor para aquilo, para aquele, né? E aí o caminho é esse, é o amor. Então a gente prega o amor e a exato. caridade. Sim, 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 Né? Então é isso. sim, Por isso que você fala, muitos maçons reunidos, não sei o quê. Mas espera aí, a gente tem que pensar, mas quem são esses maçons? O que eles buscam, né? Porque, que nem você falou dos Illuminati. Eu não posso falar sobre os Illuminatis, eu posso falar no Brasil, que pois, existem muitas fraudes, né? Eu não posso sim, falar sim. dos Illuminatis no mundo inteiro, mas eu posso falar do Brasil, que existem muitas fraudes, infelizmente. Por quê? Claro, Margarete, é como tudo, não é? É o ser humano. Dentro da maçonaria também há pessoas que se aproveitam depois desses cargos para usar para o seu poder próprio, não é? E pronto, fazem corrupção, mas isso é também lá fora, não é? Em todo lado também, não é? Então, porque eu falo assim, que nós somos discretos, porém não secretos. Porque se fosse para pegar título, sou maçom, então vamos pôr certificado aí para todo mundo, entendeu? E ser maçom não é isso. Ser maçom não é ter um certificado lá que é um aprendiz que adentrou a maçonaria em 1900 e pouco. Não. Ser maçom é realmente mostrar que existe um amor verdadeiro para com o próximo, para com tudo e para com todos. Isso Sim. realmente é ser um verdadeiro Olha, diga maçom. uma coisa. Um ateu pode entrar na maçonaria? Não, Um ateu? Não. Tem que crer em Deus? tem que crer em Deus. Ok. Porque, Sim. olha só, comandante, se não acreditar que existe um Deus supremo, alguém que fez o mundo, que fez o ser vivo, que fez o céu, a lua, os astros, as árvores, as flores, se não acreditar que existe um ser supremo, não pode estar na maçonaria, não pode. Porque existe algo, a espiritualidade está por trás de tudo isso, Sim, né? sim, 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 sim. É o conhecimento, lá está. O que é que, uma vez dentro da maçonaria, pode sair, ou não? Então, uma vez maçom, sempre maçom. A gente diz que uma vez que se entra na maçonaria, os segredos devem ser reservados, não se pode
né? Revelar os Sim. segredos. E uma vez maçom, sempre maçom. E aí, se ele não quiser mais frequentar as lojas maçônicas, que seja, aí essa pessoa ela se dá por adormecido. Ok. E compromete-se tipo um juramento de não falar nada e não passar nada a ninguém, nem falar sobre a maçonaria, né? Não pode. Não pode. É que nem frequentar uma loja, né? É que Sim. nem ir para uma outra loja maçônica. Ah, sem a autorização do venerável mestre ou da venerável mestre, não se pode ir. É como Sim. se fosse buscar uma casa sem ser a sua. Então, por que que você vai até lá, né? Por que que tu vai? Não pode ir, né? Sem Sim. autorização, tem que ter autorização, porque não pode ser bagunçado. Maçonaria não é bagunça. Claro. Maçonaria é coisa séria, né? Olha, Então, assim, e uma eu outra falo, pergunta. Diga, eu falo diga. assim, é que nem negócio de religião, né? Que o pessoal fala assim, ah, porque vai numa igreja, não pode ir na outra. Não é isso. Não é que vai ficar de banco, nada dessas coisas. É que assim, é que você assume um compromisso com aquela loja onde você está. Então, se você não está na sua loja, por que você vai fazer o que na outra loja? Né? Então, você não pode estar em outra loja maçônica sem estar primeiro na sua. É maçonaria família. Então, assim, Sim. o pai e a mãe não levam os filhos numa casa, então onde não é bem-vindo meus filhos, eu não sou bem-vinda, não é verdade? Sim, sim, tem sua lógica também. Diga uma coisa também. O maçom é proibido fazer alguma coisa depois de ser maçom? Ou uma pessoa livre de fazer o que quiser? Ou alguma coisa que não pode frequentar? Não pode ir a uma igreja, por exemplo? Sei lá. Não, ele pode ir em qualquer igreja que ele quiser. O maçom ele pode ir na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, na Igreja Adventista, Pentecostal, em Sim. todas as igrejas. Ok, Eu, ok. Alguma coisa que faça com que o maçom seja expulso da maçonaria? sim, sim. Uma delas é violência doméstica, Ok, violência contra a mulher, né? Ele é expulso da maçonaria, né? E ele não pode frequentar mais nenhuma loja maçônica. Por uhum, quê? Porque a violência, né, contra a mulher, ela existe, infelizmente, ela existe em 5 tipos, né? E se não há respeito com a própria mulher, né, que esse maçom preza ali como família, esposa, então ele não tem valor nenhum dentro da maçonaria mais, principalmente, né, porque isso é uma expulsão mesmo, é expulsão. sim. Ele Sim. Outra pergunta. Existe uma idade mínima e máxima para entrar sim, ou a sair? partir sim, a ordem de Molay é até 21 anos, né? É de 12 a 21 anos. Aí Ok, quando ele completa 21 anos, ele sendo convidado, ele pode se tornar um maçom. sim, E aí não há idade, ele ok. fica lá Não tem mais até idade, sim. Sim. não há E idade. mulheres divorciadas, mães solteiras, podem entrar para a maçonaria feminina? Ok, Olha, para a mulher e para o homem entrar para a maçonaria tem que ser livre e de bons costumes e acreditar em Deus, né? Vamos dizer assim, no grande arquiteto do universo, num ser supremo que realmente fez tudo isso, todo mundo, todo o nosso planeta, todo ser humano e todo ser. exatamente. Deixa-me ver aqui, que agora estava aqui, as perguntas fazem-me falta. Sim, se era preciso ter algum nível superior de estudo ou alguma profissão, Não, um não. carpinteiro pode ser com pouca idade, com pouca escolaridade, por exemplo. Não há exigência de escolaridade, não. O conhecimento não é baseado só em estudos, né, comandante? Conhecimento dentro da maçonaria é baseado naquilo que o ser humano carrega. Então, através de uma sindicância, o pedreiro é a profissão mais antiga do nosso mundo, vamos dizer assim, né? Então, a gente vê que os pedreiros, eles são conhecidos dentro da maçonaria. Sim, Então, sim, sim. então, um pedreiro sem estudo, vamos dizer assim, ele pode ser, sim, e se tornar um grande maçom. Pode se tornar até um grão-mestre, né? Que depois de ter estudado todos os graus filosóficos,
conquistou o grau 33 e pode ser um grão-mestre. Ok. Há bocado falaste no, como é que chamaste? O venerável mestre, não é? Sim. Toda a loja tem que ter um ou só pode ter um? Como é que é? Não, a loja pode ter vários, né? A gente Ok. chama depois de Paz Master, porque todo grau 3 ele é um mestre, Sim, né? sim. Existem só 3 graus. Primeiro aprendiz, segundo companheiro e o terceiro grau, que é o grau de mestre. A partir do terceiro grau, ele vai galgando outros graus, que é o quarto, quinto, sexto, até o Então grau 33. 33. E através disso, ele vai galgando esses graus através de estudos. E aí, quando ele está em um desses graus, ele pode ser até acabar de se tornar um grau 3 e ser o venerável mestre de uma loja, ser instalado em uma loja e comandar Sim, aquela loja. sim, isso aí, só que o grau 4 ou 5, por exemplo, né? Não precisa ter o 33. Isso, exatamente. Ok. Mas E para numa ele se loja, tornar um e Margarete, e grão-mestre, assim, numa loja, por exemplo, existe um grão-mestre, como se diz assim, o que é o maior, vá. sim, nas potências, né? As potências geralmente são graus 33. E aí existem aqueles estudos que são apartados da maçonaria, são separados, que a gente chama de capítulos, né? Que aí as pessoas vão estudando os graus filosóficos. Ok, Existe. ok. E um bocadinho mais sobre as diferenças entre os homens e as mulheres, né? Já me disse que é praticamente tudo igual. As tradições, as vestes também, as reuniões, é tudo parecido, o conhecimento também é mais ou menos o mesmo, é isso? Isso, é isso mesmo. Ok. Uhum. Eh, e há interação com as lojas femininas e masculinas? Ótimo. Interação. Nós vamos ter agora aqui em São Paulo, vamos ter um congresso agora, sábado que vem, às 20 horas da noite, lá no centro de São Paulo. Vamos ter um congresso da maçonaria feminina, com a masculina e mista também. Então vamos ter lojas exatamente para resolvermos essas questões aí. Ok, sim. Pode continuar. Ou depois, todas essas lojas são ligadas a algum tipo como é que eu ia te explicar? De algum grão-mestre nacional no Brasil, um presidente, como se fosse um presidente dos grãos-mestres das lojas do Brasil. Sim, as lojas, são administradas, né? As lojas não. As potências, vamos dizer assim. As Sim, potências são administradas por pessoas que realmente já passaram por algumas lojas maçônicas e elas têm o conhecimento, então elas são eleitas, né? Que nem agora nós acabamos de ter as eleições aqui da Glesp em São Paulo, né? sim. Que se escolhe o grão-mestre através de votação e o adjunto, o grão-mestre adjunto. Tipo Acho que foi nacional, há 20 dias de uma atrás. potência mais nacional, né? Que engloba as lojas todas. Sim, engloba outras lojas, é verdade, é. Sim. Tipo internacionalmente há alguma sede, algum grupo de maçonaria que dita ordens ou leis assim para a maçonaria mundial? Não. Não, nós somos todos independentes, né? Por isso que nós somos livres, maçom é livre de bom costume. O que Ok. nós temos é pacto de união, vamos dizer assim. A gente faz união em lojas, em potências. Então, por exemplo, a minha loja, que é loja maçônica, loja maçônica feminina, Acácia Paulistana 2546, do estado de São Paulo. Então, eu faço uma união com uma loja maçônica feminina do Paraná. Então, nós somos unidas, somos lojas unidas. Assim Sim, como eu sim. posso fazer com uma loja de Portugal, né? A loja maçônica feminina do Brasil com uma loja maçônica de Portugal, assim como uma dos Estados Unidos. Então, a gente tem ali união de lojas.
Isso quer dizer É interessante ver como é que entra aqui a Natália, né, na relagem e comenta assim: não existe maçonaria feminina. que Não existe é? sim. Dentro de uma E loja. a nossa convidada faz parte da maçonaria feminina há mais de 20 anos ou 30, não é? Quem que está falando é. Ah, eu estou Não sem sei, olhos não aqui. conheço, achei curioso, percebe? Estamos aqui a fazer um podcast consigo, que Natália. pertence à maçonaria feminina, não é? Ela não deve conhecer nada de maçonaria Pois, feminina e claro que talvez, não, se claro conhecer que não, alguma mas coisa. só para a gente ver como é que as pessoas, pronto, perdem a oportunidade às vezes de não comentar, não é? Porque É. podiam observar um pouco, não é? Se você está aqui a Não existe. explicar. Se você. É, não É, existe. Depois você pode abrir o microfone dela, que se ela estiver em São Paulo, eu faço questão dela ir lá conhecer a minha loja feminina. não, ela se quiser pode subir daqui a pouco. Existe sim a masculina e a feminina separadas. Podes ir ao Google até, que está lá. Eu já fui ao Google pesquisar, foi daí que tirei as perguntas, não é? Mas não interessa, depois podes subir e fazer A Natália perguntas. dos Santos falou: existe sim, existe mesmo. Claro, foi só uma Existe. curiosidade minha, porque achei curioso, pronto, a pessoa estar logo assim a negar, sem, não pesquisa, não procura, não é? Falta de conhecimento, vê-se muito Olha isso lá, é aqui. Natália dos Santos que está falando que não existe. Bom, não existe porque você não está em São Paulo, eu não sei onde você está. Daqui a pouco a gente abre o microfone, né, comandante? Claro, sim, sim, daqui a pouco já podes subir, está bem? Como é que chama-se? É Natália também? Eu acho que é Deixa-me ver. Natália. A Natália dos Santos, sim. Daqui a pouco já sobes e a gente já fala sobre isso e já se explica. É. Perdi-me um pouco, não é? Como é que íamos então? Como é que é, portanto, o dia a dia? Não digo o dia a dia, porque se calhar sendo maçom não se vai todos os dias à loja, não é? Mas como é que é a vida do maçom, assim, durante a semana? Tem uma obrigação de lá ir sempre? Que dias? Algumas coisas que tem que participar? Como é que isso se processa? Sim, maçonaria faz filantropia, né? E o maçom, assim como a mulher maçônica, deve comparecer à loja pelo menos 2 vezes ao mês, né? Ou geralmente no primeiro, no terceiro sábado do mês, ou no segundo e no quarto. Aí depende de cada loja. Algumas só funcionam uma vez por mês. E os encontros são muito produtivos, agradáveis, né? Sim, Que a sim. gente faz. É aí também que se estuda, ou o estudo vem muito em casa também? Entrega-se muito material e a pessoa estuda em casa, não é? Sim, estudo em casa, mas o aprendizado é feito na loja, ritualística, tudo é feito em loja, né? Tem tipo, para subir de grau depois que você falou, não é? Todos esses graus, depois também tipo, tem testes escritos também, não? Não, Ah, não, não tem assim testes escritos para provar que se... Então qual é o mérito de subir de grau? Como é que se prova que tem esse conhecimento e que está apto para subir de grau? ah, sim, porque lhe é perguntado, né? Algumas Ah, ok. coisas. Sim, 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 Porque sim. É aqui na provas nossa. orais? É tipo provas orais? Sim, que nem agora na live. Eu consigo saber se tem alguma ação realmente aqui ou não, só de eu conversar, né? Só de eu conversar, eu vou saber se é ou não maçom, porque a Pois, gente pois. conhece e a gente sabe o que a gente fala, né? Então a gente sabe quem realmente tem conhecimento de loja. É porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, eu sou maçom. E não é maçom. Não é Pois. maçom. Só tem vontade de ser, mas não é. Olha, está aqui um já a dizer que é. O Lio diz que é maçom. Abelux, diz ele. Ótimo, ótimo. Sois maçom? Vamos perguntar para Sim, ele. Margarete, a maçonaria, já vimos que é um grupo, não é? Reservado, que passa o conhecimento aos seus. Pronto, a quem pertence, não é? O que queria lhe perguntar era se esses grupos também se fazem, como é que eu ia dizer, iniciativas de caridade à sociedade e ao povo, pronto, assim, o que fazem para ajudar? Sim, essa é a parte mais linda que existe dentro da maçonaria. Por isso que eu falo que a maçonaria ela é fantástica, ela é algo maravilhoso e eu renasci quando eu adentrei a maçonaria. Porque maçonaria faz caridade. Hoje a gente vê que existem muitas igrejas, mas as igrejas não fazem o quê? Caridade. Não fazem filantropia, né? E a maçonaria ela faz isso. Tem lojas, que nem a minha loja, a cada 6 meses nós arrecadamos um valor e escolhemos ou um instituto, uma associação, algum lugar onde se vai para votação e a gente escolhe aquele ente, né, que realmente necessita de receber uma doação.
Então, nós sim fazemos filantropia e nós temos uma bolsa chamada Beneficência, é onde nós fazemos uma arrecadação e ali a gente destina aquela que realmente foi indicada e aquela que merece. Sim, sim, exatamente, muito interessante, exatamente. A gente já fez assim, olha, para vocês terem uma ideia, a gente já fez doações para, como que chama? Associação, assim, que cuida de cães e gatos, né? Cães e gatos. Não é uma ONG que cuidava só de cães e gatos. Então, assim, na votação, ela foi a escolhida. Então, assim, a gente cuida de pessoas, a gente cuida de seres vivos. E a gente vê realmente aquele que mais necessita. E naquela época, a ONG que necessitava de cuidados, né, de algo especial, era a ONG de animais. Então, ela que foi escolhida. Então, assim, tudo é deliberativo, né? Tudo passa por decisões ali. Não é o meu querer, é o querer de todos, né? Então, a gente vê ali que o amor, ele está unido e ele transcende. É nessas coisas que a gente vê o amor transcender realmente, vê que todo mundo se emocionou em ajudar aquele ente, não o outro, entende? Mas depois a gente Sim, ajuda o outro, entendeu? Depois a claro, gente ajuda o outro. Mas é só sim, para vocês saberem como que é o tocar do amor, né? Então, no tocar do amor, a gente não decide nada sim. sozinho, a gente decide por deliberações, por coisas que realmente a gente precisa estar junto e unido para decidir. Ok. Então, como você disse há bocado, que portanto o maçom tem que ir pelo menos 2 vezes à loja por mês, é Pelo como se fosse menos, uma obrigação, não é? Quais mais alguma obrigação que o maçom tenha que ter? sim, ele tem que estar sempre se corrigindo, né? Porque somos seres humanos, somos falhos, temos erros, né? E a gente vai errando e vai acertando, principalmente sempre acertando só os nossos erros. A gente chama isso, comandante, de aparar sempre as arestas, né? Sim, Porque sim. a gente tem que estar sempre se corrigindo e assim, não é buscar o eu, é buscar o nós, é olhar para não para si, olhar para todos e nada de ego e vaidade, nada disso. Sim, é outra coisa. E portanto, um maçom tem sempre tipo, por obrigação ajudar o outro maçom. A gente sabe que a gente tem que ajudar sempre os nossos amigos, não é? E tudo, nos clubes, mas há aquela obrigação, assim, há uma, tipo quase uma lei que tem que se ajudar, ou lá por ser maçom, posso não gostar dele e não sou obrigado a estar a ajudá-lo, não é? Então, ó, é assim, na nossa família a gente não ajuda a mãe, não ajuda o pai, não ajuda o irmão, se Margarete, necessário. Margarete, é o que eu estou a dizer, ajudamos, mas muitas vezes também há famílias que também não se podem ver, não é? Sim, sim. Então, por quê? Pelo amor, né? Pelo amor. Sim, sim. Mas às vezes, pela dor também a gente acaba ajudando, não é? Pois? Então, é pelo amor e pela dor. Sim, ajudamos, ajudamos. Não só os irmãos maçons, né, as irmãs maçons, mas ajudamos sim ao próximo, aquele que realmente necessita. Porque a gente vê, comandante, que hoje muitas pessoas, elas falam, ah, porque maçom vai ajudar, ah, porque tem bom coração vai ajudar. Não, a gente já sabe quem realmente necessita de ajuda e quem não precisa. Certo. Né? Sim. A maçonaria ela é assistencialista? Não, ela não é assistencialista. Ela ajuda, mas ela não é assistencialista. Porque hoje, infelizmente, o ser humano, ele acha que tudo é assistência. Eu não sei em Portugal, mas no nosso país aqui, Brasil, todos acham que tudo é assistência. Ah, eu estou precisando, eu vou lá, eu consigo. Aí muitas pessoas não querem trabalhar, não querem mais fazer nada, Sim, entende? Porque tudo é sim. assistência. Pois. Então, assim, não, assistência é para o necessitado, assistência é para aquele que realmente precisa. Mas o fim do assistencialismo é ver que aquela pessoa conseguiu se levantar e seguir, e não ficar só ali no assistencialismo, entende? Sim, Então, o sim, estou a maçom, perceber. ele ajuda, ele faz o que for necessário para ajudar, mas ele vê que a pessoa não se levanta porque ela não quer, muitas Sim. vezes. O que é que a Margareta acha de tal
entre aspas, má fama um pouco, não é? Que é vista sobre a maçonaria, devido à conversa de há pouco falámos dos tais Illuminati, desses grupos secretos, dos poderosos, não é? Que no oculto, que fazem planos para nos escravizar e tudo mais. Então, isso daí eu falo com toda segurança que as pessoas que falam que a maçonaria é do capeta, que a maçonaria é satanismo, que a maçonaria não sei o quê, é porque não sabem, não têm conhecimento de nada e julgam, né? Fazem julgamento sem conhecer. Muitas pessoas fazem julgamento sem conhecer, que nem essa mulher aí, a Natália, né? Que postou aí Sim, que não existe maçonaria feminina. Existe sim. Ela já está pois, fazendo julgamento sem conhecer. Então sim, não sim. se pode fazer julgamento sem conhecer, Claro, né? claro, mas vamos ver uma coisa, mas poderá acontecer também, sabemos que, por exemplo, 98, 99 da maçonaria mundial realmente estar nos padrões, não é? Que foi criada, mas não poderá haver lojas secretas, mesmo que a Margarete não tenha conhecimento, assim, muito secretas e que cultuem, que não cultuem a Deus, que usem esse conhecimento da maçonaria mais, para levar mais para o negativo, não é? Porque há muita coisa, como você sabe, na internet, a mim custa-me a crer que seja tudo inventado e tudo mentira, percebe? A tal parte da adoração, a satânica, mas talvez haja pequenas células, percebe? Pequenas lojas poderosas nos governos e nas instituições ligados, não sei, se calhar, eu não acredito que seja tudo muito da teoria, percebe? Talvez não seja tudo como se diz, por isso é que eu digo, talvez seja uma pequena parte muito secreta que nem os próprios maçons sabem disso, não é? Então, é assim, é um assunto bem polêmico, por quê? Porque quem não conhece não sabe, né? E acha por bem colocar aquilo que pensa, faz julgamento sem saber, né? E aí a gente pensa, e aí, né? O que se pode fazer para uma pessoa mudar esse pensamento? Ela tem que conhecer. Então, primeiro ela tem que conhecer para ela saber antes de julgar, de falar. Infelizmente é do ser humano, né? Julgar sem saber o que está falando. Tô entrando aqui para não ter muito barulho, desculpa. Tá bom, tá bom, tá bom. Sim, pronto, é como eu disse, Margarete, percebe? Eu já vi muita coisa, não é? E agora que realmente há julgamento, sim, eu sei que há, até poderá haver interesses de pessoas para ganharem dinheiro ou para distrair ou demonizarem certos grupos, não é? Tudo isso pode acontecer, mas que é inegável realmente que há muita informação sobre um certo grupo de pessoas, não é? Que se calhar nem são maçons, percebe? Se calhar nem estão ligados a lojas maçónicas, são outros tipos de cultos, não é? Ou seitas mesmo. E não tem nada a ver com a maçonaria, percebe? E se calhar há essa confusão, mas que existe esses seres humanos, que já hoje em dia nem sei se é seres humanos ou não, não é? Se não serão seres híbridos ou seres reptilianos ali disfarçados, não é? Porque eu acredito que essas coisas existam, percebe, Margarete? Eu também Enfim, acredito. É que pois, assim, olha, percebe? maçonaria não é seita, maçonaria não é religião, maçonaria é uma forma de vida diferente, né? Que todo maçom segue. E acreditando num Deus. O que acontece hoje, eu falo, porque existem os 72 daimons, né? Que são os demônios, a gente Sim, sabe. E aí existe o que também? Existe astrologia, existe várias outras coisas ligadas ao mundo, ao universo, né? Então esse mundo sim, místico, eu respeito existe, todos eles, respeito claro. todos eles. Mas esse Existe mundo magia, não é? Existe a magia também, que também é ensinada lá na maçonaria. E pronto, talvez hajam pessoas com esse conhecimento depois que usem isso para fazer o mal aos outros, não é? Para o seu próprio bem. Eu até então, acho que mas eles criaram, o foi maçom, novos, não é, se calhar, eu acredito que tenham passado pelos maçons e se calhar saíram e criaram grupos eles, não é? Grupos satânicos com esse conhecimento. Eu não sei já. Pronto, não interessa também agora, estamos aqui só a divagar. Vamos então agora, temos aqui uma horinha já. Vou pedir para quem quiser subir para fazer perguntas e entretanto, entre isso, ninguém subir ou fica ao Luzes também vai se apresentar e vai fazendo as perguntas e também vai orientando aí a subida e a descida, que é o que costumamos fazer. Meu querido, como é que estás? Só um minuto, só um minuto. Está bem, vamos subir aqui alguém então. Pessoal, quem quiser subir pode pedir, agora sim, podem subir.
para perguntar e questionar dúvidas que tenham sobre a maçonaria. Tá aparecendo na minha foto? Deixa eu ver aqui. Sim, É que eu tô dentro do carro aqui, porque os familiares estão fazendo barulho, aí não dá nem para ouvir direito. Hoje, pois, Dia das pois. Mães, já viu? Aqui agora é 6 horas da tarde. Sim, sim. Pode Bem, ninguém perguntar. sobe. Haviam tantos pedidos para subir e agora Agora já está ninguém aqui nenhum. sobe. Pode ser que Não está apareçam. aqui nenhum. Começa já tu. Ok. Boa noite, senhora Margarete. Boa noite. Obrigado pela sua vinda. Peço desde já perdão e vamos combinar uma coisa. Se a senhora não puder responder a alguma pergunta, é só dizer passo. Ok? Não, eu vou responder, pode perguntar. Quem tá falando? Deixa eu ver aqui. Não É o consigo ver Luxus, aqui. é o Luxus. Luxus, Luxus. Luxus. Olá, Luxus. Pode perguntar que eu vou responder. posso? Então, olha, para quem entrou agora, gostaria de lhe perguntar o que a motivou a ter interesse pela maçonaria, resultando no seu convite para a entrada da maçonaria. O que que é o que? Não, desculpa. O O que é? que a motivou? Muito? Motivou. O motivo. Ah, sim, motivo. O que a Entendi. motivou? É. O que a motivou na maçonaria que tenha resultado na sua entrada? O que me motivou a entrar? Bom, Sim, o meu marido, ele era maçom, porque ele já faleceu, né? Então, ele entrou para a maçonaria muito jovem, foi demoler, o pai foi maçom. E aí, ele sempre me falava da maçonaria em algumas coisas, né? Até porque a loja que ele pertencia não existiam mulheres naquela época, né? E aí, ele sempre foi um homem de honra, de caráter. E a maçonaria, ela molda pessoas, ela molda, sim, em buscar as coisas boas, as coisas, né? Se ter por referências sempre coisas positivas em sua vida. Então, um dos motivos foi esse. E eu nunca imaginei entrar para a maçonaria, né? Aí um dia recebi o convite e entrei para a maçonaria. Já tem um bom tempo já que faço parte. Faz 20 anos que meu marido foi para o Oriente Eterno e estou aqui para contar a história dele. então quer dizer, não teve que fazer nada específico para receber o convite. Então, não tive que fazer nada, olha só. Por quê? Porque a maçonaria, ela, ela praticamente abriu as portas para mim. Um dia, do nada, falou, quer entrar para a maçonaria? E entrei. Então, assim, não fui nem buscar, como muitas pessoas buscam, querem entrar. É aquilo, às vezes o chamado ele vem para você sem você buscar. Mas a senhora acha que o seu marido facilitou, de certo Então, modo? dentro da espiritualidade, sim. Sim, na matéria Ok. não. Na matéria não. Porque então até na matéria não se falava em loja maçônica feminina, né, dentro do estado de São Paulo. Só em outros países, em outros estados. Em São Paulo não. E hoje eu comando uma loja feminina, né? E são 20 anos que ele partiu, ele não está mais entre nós. Então, assim, tudo deve ter um porquê, né? E quantos Deve anos ter. passaram desde que a senhora entrou para a maçonaria até comandar a sua loja? Ah, já tem 10 anos que estou na maçonaria. Mas foi diretamente para a loja, não? Fui diretamente para a loja. Ah, foi diretamente. Ah, Sim. ok, eu pensava que havia todo um processo também. Bem, então vou dar aqui boa noite à senhora Fran. Vamos ligar o microfone, dando sempre prioridade aos convidados. Boa noite, senhora Fran. Fran Silveira. O microfone está fechado. Tá fechado? Da senhora Fran está. Só um minuto. Estou aqui numa live, filho. Estou numa live. Oi, desculpa. Não, não tem mal, não tem mal. Meu filho me chamando aqui, eu tô na live. Não, não tem mal.
Estava a ver se a senhora Fran conseguia ativar o microfone, mas pelos vistos não consegue. Mas assim que conseguir, é só dar sinal de vida. É essa senhora que falou que não existia mulher na Não, maçonaria? não, 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 não. Não vai Não, não. subir? Acredito que não, mas ainda temos mais uns minutos, certo? É. Se quiser subir. Não, lá está, agora que devia estar aí para subir, já não está na live. Não tá na live? Pois, agora Mas já não isso não está. tem. Não é? Essa senhora que não acredita que existe mulher na maçonaria que deveria subir Pois, e mas é essa que já não está na live, não é? Depois, aí é que está. Mas isso não tem mal. Isso é um tempo morto. Então vamos passar à segunda pergunta. Pois não. Na vida da senhora Margarete, qual foi a grande mudança ocorrida depois de entrar para a maçonaria? A transformação do eu, né? Toda mulher se transforma quando ela dá à luz a um filho, quando ela perde um ente querido, né? A transformação do ser, vamos dizer assim, né? Transformação de todo ser. Quando se torna mãe, se transforma. Quando se perde mãe e pai, se transforma. Eu me transformei quando eu entrei na maçonaria, assim que eu vi a verdadeira luz da vida, a verdadeira luz com relação ao ser humano, porque infelizmente tem pessoas que não gostam do ser humano e eu não eu sempre amei o próximo, mas eu não vi o próximo como um ser, vamos dizer assim, eu achava assim, eu não dava tanta atenção a um ser humano, estou falando de coração, eu não dava tanta atenção a um ser humano que você passa por um frio e vê um ser humano ali com frio. Então, eu passei a ter um olhar diferenciado para isso, sabe? Sabe aquele olhar que você não tem e você tem ele depois? É isso. Então, assim, a maçonaria me transformou em alguns olhares, né? Tanto para o ser humano, para com o ser animal, para com a vida realmente. Você dá mais valor à espiritualidade e vê que tá. E aqui é tudo emprestado. Aqui tudo é emprestado. O carro, a casa, tudo é emprestado, porque daqui partimos e não levamos absolutamente nada. Então, esse foi o grande diferencial da minha vida quando eu adentrei a maçonaria. Eu vi isso, eu vi que o ser realmente ele se transforma e ele dá ênfase à verdadeira vida. Ok. Antes de passar à próxima questão, Natália, se quiser subir, suba para fazer as suas questões. Porque ficar aqui embaixo só... Está aqui a Natália, a senhora que dizia que não existia maçonaria feminina. Pode subir se tiver alguma questão. É verdade. Outra questão, senhora Margarete. Existe a maçonaria feminina, masculina e a mista. Sim, Nunca se... Não há existe no grande... Brasil. Diga. Existe no Brasil, eu não sei se existe em Portugal, mas aqui no Brasil existe, aqui em São Paulo existe a maçonaria mista, em outros estados também. E existe já potências, né, que existe a masculina e a feminina. Não há grande diferença entre nenhuma delas, pois não? Não. Não Boa há. noite. Então, boa noite, só um momento. Nunca se cogitou ocorrer a junção das três, tornando-se uma só vertente da maçonaria? No caso, estaria só numa mista, em ponto. Isso, a mista. Nunca se cogitou fazer a junção das três, feminina, masculina e a mista, tornando-na só numa? A minha Qual a loja não. diferença da... A minha é feminina. Mas existe sim as junções de lojas. Existem algumas potências. Lucas, né? Lucas. Luxus, desculpa. Existem algumas potências aqui em São Paulo, né? Onde estou, então posso dizer que ela existe a masculina, a feminina e a mista. Então,
O marido, por exemplo, que está lá na masculina e a mulher que está lá na feminina, eles frequentam a mista juntos, entende? Então aqui em São Paulo existe a junção delas. Por algumas potências, sim. Mas a minha loja especificamente, ela é feminina. Ok. Boa noite, senhora Natália. Boa Boa noite a noite, todos. Natália. A minha Boa dúvida, noite. todos me ouvem bem? Sim, sim. Todos me ouvem bem? Ok. Sim, sim. Desculpa por afirmar que maçonaria feminina não existe, mas eu queria chamar a atenção no comentário. Eu não tenho conhecimento se existe ou não existe, mas o que eu estudei na escola há alguns anos atrás é que até então não existia, era só masculina, né? As mulheres não eram inclusas no convite, muito menos no que acontecia em alguns níveis da maçonaria. E que existiam grupos parecidos, parecidos com a maçonaria para mulheres, como tem o Rosa dos Ventos, não sei se é conhecido em São Paulo. Natália, eu não sei se você está com fones, mas o seu áudio está um pouco abafado. Se conseguir, não sei. Ok, eu vou tentar então outra hora conseguir um áudio melhor para poder falar. Mas deixa a sua questão se tiver. Não, essa é a minha dúvida. A maçonaria feminina, como no caso desculpa, não sei o nome, da Margarete Reis, Sim. é uma coisa. A maçonaria masculina, aquela é outra. E a mista é outra. O que eu quero dizer é que não existe a mesma coisa. A maçonaria para mulher é uma, para homem é outra. Não existe um conjunto, então não é a mesma coisa. Entende? Ok, então a Natália não tem nenhuma questão. A Natália tem... A história mostra que as mulheres sempre foram excluídas da maçonaria. E que talvez agora existam grupos que fazem coparalelos com a maçonaria, mas não é a mesma coisa, porque não é aceito e não é visto a mulher como maçônica. Não tenta afirmar que isso não existe. Eu vou responder para você, Natália. Ok, obrigada. Natália, eu vou responder. Maçonaria, ela existe no Brasil há mais de 300 anos, né? O Walt Disney, ele era maçom e ele era demolê e se tornou maçom. O meu filho é maçom demolê. Isso quer dizer o quê? Os paramaçônicos. Então, eu estou te falando dos paramaçônicos, que existem há anos, há mais de 300 anos no Brasil, existe a maçonaria. A maçonaria feminina existe há mais de 100 anos no Brasil. Ela só não era divulgada, entende? Assim como você colocou que não existe maçonaria feminina, eu vi que você escreveu, existe sim. E eu te convido para conhecer a minha loja, para ir lá tomar um café comigo e conhecer um templo maçônico, que talvez você também não conheça. Você conhece, Natália, um templo maçônico? Não conheço porque, pelo pouco que eu conheci da maçonaria, as mulheres não eram inclusas, então, por ser mulher e defender os direitos das mulheres, porque eu vou querer procurar um lugar onde na história a mulher gêmeos, como falou 300 anos atrás, não incluíram as mulheres. Por que eu vou querer participar de uma seita, de um grupo? Com qual propósito eu vou querer fazer isso? Então, olha só, a maçonaria não é seita, você não tem conhecimento de maçonaria. Então, eu gostaria que você olhasse o tio Google, estudasse um pouco mais sobre maçonaria, antes de falar que maçonaria é seita, que mulher não existe na maçonaria. Seita é o quê? Faça um estudo. Deixa eu terminar de falar, por favor. É um clube. Faça um estudo, né? E aí depois você pode pegar meu número, eu vou te passar, e aí a gente pode conversar sobre maçonaria feminina. E aí você vem realmente me falar se existe ou não, né? Maçonaria feminina em São Paulo, eu posso te mostrar 4 lojas femininas ou mais em São Paulo. É como eu disse na live, maçonaria feminina é discreta, não é secreta. E não entra qualquer mulher.
Porque se quiséssemos ter muitas mulheres hoje, teríamos quantidade, e não é o que buscamos. Buscamos qualidade, que nem dentro da maçonaria. Masculina é a mesma coisa, tá? É assim, quando a gente não tem conhecimento, a gente não pode falar que não existe Não, maçonaria feminina. existe, mas a maçonaria mesmo não é a mesma. Minha querida, a maçonaria mesmo, o que você entende por maçonaria? Você não sabe o que é maçonaria, você não pode falar que não é a mesma. Você não Bem, sabe acho que não nos podemos desvirtuar. Isso aqui é um podcast. A Natália se não tem nenhuma questão, então vou prosseguir com as questões. Mas ficou aqui o convite da Margarete. Não para a Natália fazer parte da maçonaria feminina, mas para a Natália visitar, se quiser. Ok, obrigado. Me dá o conceito então de maçonaria, um breve resumo da história para ver se o que eu sei bate com o que você está falando. Sem problema Tu nenhum, talvez tá possa tudo bem. visitar a loja da Margarete. isso. Se você estiver em São Paulo, pode ir lá tomar um café comigo, conhecer, conversar pessoalmente. Eu fico lá na Praça da Árvore, na rua Professora Lígia de Azevedo Sá, número 42. Pode Não, buscar no Google, é pode meio buscar no impossível. Google. Eu tô com viagem para Europa agora, não tem como. Vai conhecer uma loja maçônica na Europa, vai ser difícil, hein? Mas existe. Existe. Uma loja maçônica feminina na Europa, existe. Mas vai ser difícil você adentrar lá. Não, mas eu não tenho interesse de entrar, não. Era só uma dúvida. Ok. Milhares e milhares de anos atrás foram os construtores que criaram ela. Eu conheço, né? Pode parecer que não, mas eu conheço. Não entendi Obrigado. nada. Obrigado, Natália, pela sua intervenção. Bem, vamos continuar. Acho que a Natália não tem mais nenhuma. Obrigada, Natália, né? Vamos agradecer a Natália, Sim, porque para sempre. me falta muito conhecimento e assim, né? Não sabe se questionar. Não, mas está tudo bem, está tudo bem. Mas Isso tudo é. bem, é claro. Ainda vai aprender. Então, temos muito tempo. Bem, Temos muito agora, passando à próxima questão. A senhora Margarete anteriormente tinha dito que para se entrar na maçonaria tem de se acreditar em Deus. Sim. E quando diz tem de se acreditar em Deus, eu questiono Deus da Bíblia ou só um Criador? O Deus da Bíblia, ao meu ver, é o Criador. Porque o seu Filho Jesus Cristo, né, existiu no nosso meio. E aqui deixou uma história para muitos compartilharem. Mas muitos também não acreditam, né, em Jesus, no Filho de Deus. Por que não acreditar, né? Mas está tudo bem, né? Tudo bem também. Porque cada um acredita naquilo que lhe convém, naquilo que lhe foi imbuído, né, desde o crescimento, que lhe foi entregue. Porque as pessoas, elas não conseguem ampliar o conhecimento se alguém não lhe mostrar ali por A e B, né? É que nem Santo Tomé, só acredita vendo. Só acredita vendo. Mas sendo assim não é impeditivo uma pessoa não seguir pela Bíblia, acreditar sim num Criador, mesmo não seguindo pela Bíblia, pode fazer parte da maçonaria. Na Bíblia, né, eu acredito que esses profetas, eles foram movidos por uma espiritualidade, por Deus, pelo grande arquiteto do universo, assim chamamos, porque nós vemos ali na Bíblia tantos capítulos, né, tantas coisas ali escritas com verdades, e a gente vê ali o Salmo 133, né, que fala o quê? Que fala do óleo de Abraão, né, que desce pela barba, que ali a gente vê
que é a união dos irmãos, né? Então, assim, ali a gente vê pela família, a gente tem um olhar naquela situação familiar que é tão bom quando os irmãos vivem em união. Então, assim, a família, ela é unida, ela é linda. Quando a família há conflitos, há brigas, ela é desunida e há desunião. Então, é tão bom que todos vivam em união. E seria muito bom, como o mundo, como seres humanos, seria tão bom se o mundo todo vivesse em união. Respiraríamos um ar mais puro, teríamos rios limpos, né? Muitos pássaros, e isso seria somente coisas maravilhosas. Mas nós temos que viver na diversidade para aprendizado mesmo. Aí a Ao gente crescimento. já entra na espiritualidade, né? Então a matéria é uma e a espiritualidade é outra. Então nós vivemos matéria e espírito. A Bíblia, sim, foi escrita por homens. E a gente sabe que foram escritas por pessoas que contaram a história de alguns profetas que aqui viveram. E aqui estamos só de passagem. Realmente só para aprendizado. A Margarete ainda está com alguns minutos, certo? Estou aqui. Está aqui, está aqui. Estou aqui. É que agora Mas- é 6h24 aqui no Brasil. E aí é meia-noite Mas- já? Não, 22 e 24. Ah, tá. Não pensei que já é meia-noite. São 4 horas de diferença. Certo. Mas quando tiver a chegar a sua hora, por favor avise. Tá. Tá bom. Então, a próxima pergunta era: a base da maçonaria é o bem comum, É o bem comum. exercida por humanos. Até que ponto o bem comum é substituído pelo próprio bem, criando a teia? A teia é a teia de interesses. Bem, penso que você sabe o que eu estou a dizer. Sim. Isso não seria uma traição à própria maçonaria? Achei que eu tô com frio. Desculpa, você pode repetir que eu vou... Repete sim. A maçonaria tem como base o bem comum, O bem comum. exercida por humanos. Sabemos como o humano é corrompível. Os humanos podem substituir o bem comum pelo próprio bem. Isso é criando teias de interesse, de influências, enfim. Isso não seria visto na maçonaria como uma traição? Isso é, utilizarem-se da maçonaria para conseguirem dividendos. Sim. Sim, porque ele é falho, mas ele se redimindo, assim como muitos caem, né? Caem, e o ser humano é falho, então ele aprende e ele se lapida novamente e ele volta àquele estado. Ele é como se fosse a resiliência, vamos falar assim. Ele entra naquele estado resiliente e ele retorna e ele vê onde ele falhou e ele errou. Então o ser humano ele é falho, ele tem erros, mas tem acertos. E se errar de novo, não há acerto. É porque ele é falho mesmo, né? Por exemplo, mais cedo, a senhora Margarete disse que uma atitude que poderia resultar na expulsão da maçonaria deu o exemplo da agressão às mulheres. Sim. Então, agarrando a pergunta anterior, uma pessoa que se utiliza da maçonaria para conseguir dividendos, isso poderia resultar na expulsão dessa pessoa? Resulta na expulsão e não tem retorno. Porque um dos princípios é respeitar o ser humano, respeitar a mãe, o pai, a esposa, os filhos. A violência não pode fazer parte da maçonaria. Maçonaria, ela prega amor, prega caridade, filantropia, beneficência. Então, para que ter um irmão entre nós que prega violência? Não pode. Então, ele não é aceito. Não pode ser aceito. Ok. Vamos dar boa noite ao Sr. Gomes. Boa noite, Sr. Gomes. Boa noite. Sr. Gomes,
Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Não sei se me estão a ouvir, se não. Estamos. É pá, estou no carro, estou a ouvir muito mal. Então, mas Não se sei se calhar... eu carreguei nisto sem querer outra vez, se não. Mas nós conseguimos ouvir bem. Se quiser deixar a sua questão... Ah, eu entrei mesmo agora, ou seja, entrei mesmo agora e estava aqui a fazer tap-tap e, epá, e ok. carreguei sem querer. Tá bom. As minhas desculpas, pá. Tá bom, então eu deixo o senhor, Obrigado, se tiver alguma obrigado. questão, sobe. Está bem, está bem. Ok, obrigado. Peço desculpa Obrigado, por nós. carregar nisto sem querer. Não tem mal, boa Obrigado, noite. obrigado. Ouvi falar que existem hospitais maçons escondidos que atendem os maçons pelo mundo inteiro. Não só os maçons, como atende a todos. Atende a todos. Não são hospitais escondidos. São hospitais que pregam a beneficência, né? Então, há sempre um beneficiário de um hospital. Então, aqui em São Paulo nós temos alguns hospitais, não posso citar os nomes, mas que em outros países, como na China, por exemplo, existe um hospital que existe um programa chamado Pernilongo, né? Acho que é Pernilongo o nome que eles colocaram lá. Então, na China tudo é pago, tudo, que nem nos Estados Unidos, né? Tudo é pago, os hospitais são todos pagos, caiu lá tem que pagar. E na China as pessoas precisam fazer cirurgias e são muitas pessoas e não têm condições de pagar. E aí esse programa Pernilongo, ele vai lá e ele ajuda essas pessoas através da maçonaria, é do bem comum. Maçonaria existe no mundo todo para ajudar o próximo, sim, mas aqueles que realmente precisam. É a pergunta que fizeram. Ok. Vamos dar boa noite à senhora Dília. Dília, boa Olá. noite. Olá, boa noite, Margarete. Boa Olha, noite. suscita-me aqui uma pergunta. Vocês acreditam em Deus, certo? Nas vossas lojas, casas ou templos, como quiser chamar, não entra qualquer pessoa, certo? Certo. Como pode Deus gostar de uma situação dessas? Se Deus é amor universal, omnipresente, tudo o que é de melhor na vida, como pode acontecer ser o escolhido para poder entrar numa loja maçónica? Eu não entendo isso. Então eu vou te explicar. Há um motivo? Eu vou explicar. Sim. Não é pela matéria que se é escolhido. Não é pela matéria que se é escolhido um maçom, é pela espiritualidade dele. Eu contei a minha história que eu fui escolhida para a maçonaria, eu não busquei maçonaria para adentrar a ela. Muitos querem ser, poucos são escolhidos, é assim que existe, né, um ditado. Muitos querem, poucos serão escolhidos. Então, não é que na maçonaria não pode entrar qualquer pessoa. Não, Na maçonaria que eu conheço, não é qualquer pessoa, só entramos escolhido por um membro. Se uma pessoa quiser pertencer à maçonaria, faz uma carta e explica os motivos porque quer ser maçom e então poderá ser escolhido. Sim, isso é a maçonaria que nós temos ao nosso mundo aqui. Eu estou em Portugal e já conheço a maçonaria desde a África. E já tive pessoas de família que saíram maçons. Tá, a senhora faz parte da maçonaria? Eu não. Tá. Eu não faço parte. Tenho família que pertenceu. Aliás, já muitos partiram. Bom, se alguém falou para a senhora que tem que escrever carta, nunca ouvi falar isso. Mas existe a chamada sindicância. Eu não sei se a senhora estava na live, no comecinho, eu expliquei sobre isso. Não estava. Não estava, né? Não. Existe a chamada sindicância. Para entrar para o Tribunal de Justiça, para entrar para ser escrevente, para entrar para um banco, não existe uma entrevista? Existe uma entrevista, existe toda uma... Mas é uma casa de Deus. Oi? Mas é uma casa de Deus ou não é uma casa de Deus? A loja do maçom é a casa de Deus ou não é a casa de Deus? A loja do maçom? Eu para entrar numa igreja qualquer, sim, uma loja do maçom. A maçonaria não é igreja. Maçonaria não é igreja. Quem falou para a senhora que maçonaria...
Eu não disse isso. Eu disse se é uma casa de Deus. A profecia lá é Deus, ok? É solidariedade, o amor, a fraternidade. Foi isso que eu ouvi. Então, Deus está presente dentro dos vossos locais, porque é tanta formalidade? Porque a maçonaria ela é discreta, ela não é secreta, porque a maçonaria ela quer pessoas para fazer a diferença. E como é que se faz a diferença? Transformando vidas. Eu não sei. Essas pessoas que a senhora conhece da maçonaria não falaram para a senhora também, porque não podem falar tudo. Como que funciona? Eu já percebi. Eu já lhe disse, eu já percebi. Eu já percebi. Muita coisa eu sei, eu só fiz a pergunta porque muita gente gostaria de ter feito essa pergunta e não tiveram coragem de subir aqui à janela e fazer-lhe a pergunta, entende? Eu sou assim, eu tenho percepção das coisas. Muito obrigada pela sua participação, que Deus a acompanhe sempre e muito obrigada mais uma vez a todos na live. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Adélia. Agora, é isso. Margarete. Maçonaria é isso. As pessoas pensam que a maçonaria... por que se as pessoas confundem maçonaria com igreja, com várias coisas, acham que porque tem um familiar lá, essas pessoas, assim, infelizmente, elas nunca vão ter o conhecimento real do que é a maçonaria, a não ser adentrando a maçonaria e fazendo parte dela. Se faz parte da família maçônica, já sabe que se prega o amor, né? Se faz parte da maçonaria, existe algum maçom na família, com certeza já foi em algum evento público e não tem nenhum motivo para não conhecer uma loja maçônica, né? Não vai ficar com medo, vamos falar assim. E vai ver que aquilo lá não é igreja, que aquilo lá é família, é muito mais que família, aquilo lá é amor fraternal, né? Então, foi bom ela ter colocado esses questionamentos, porque você vê muitas pessoas entram na live e falam que não existe mulher na maçonaria. Existe sim. Existe mulher na polícia, existe mulher pilotando o helicóptero, existe mulher em todos os lugares, né? E existem homens também que não aceitam as mulheres até hoje nesses lugares, né? Mas aí é cada ser com o seu próprio entendimento. É cada ser no seu pensamento, só que ele deve o quê? Respeitar o próximo. A Margarete faz parte, então... Eu faço parte e a minha loja está lá. E quem quiser conhecer, basta me ligar que eu apresento o tempo e vai ver que não tem nada de satanismo. Acho que é suficiente. Você faz parte, você está dentro. A Gisele queria subir. Faça o pedido. Toca aqui embaixo onde está escrito convite. Toca aqui nessas duas pessoinhas para subir. Quais os segredos que a maçonaria esconde? Pois é, eu não posso te contar. É a Cris que está perguntando. É segredo, né? Essa é uma. Não posso te contar. Tem Agora que não é segredo. Não existe segredo. Agora uma pergunta um pouco mais pessoal. A senhora Margarete já testemunhou alguma situação que fosse eticamente ou moralmente questionável dentro da maçonaria? Atenção, estou-lhe a perguntar se já presenciou. Só? Já? Sim. Ok. A próxima questão seria o juramento de sigilo. Por exemplo, no seu caso, o juramento de sigilo impediu-a de denunciar? No caso, sigilo, como assim? Sigilo dentro da maçonaria. Sim. Existe sigilo? Sim, existem os segredos, né? Porque há juramentos. Há juramentos. Por exemplo, no caso da pergunta que eu fiz, a senhora já tinha testemunhado alguma coisa eticamente e moralmente questionável? Sim. Você disse-me que sim. Por conta desse sigilo... Não podem ser revelados. Ok. É que nem em Portugal, não sei, mas existem os segredos de família, não existe? Existem casos na justiça que são segredos de família e esses jamais podem ser revelados por ética,
profissional, assim como o psicólogo, não, o psiquiatra, o psicólogo, existe a ética médica, então nós também temos ética. O verdadeiro maçom tem ética, ele não pode divulgar certas coisas. E os segredos da maçonaria não fazem parte só de ética, fazem parte do que? De juramento. Então, se jura algo, não se pode ser revelado. Ok. Mesmo que moralmente não tenha sentido, nesse caso, para si. Mesmo que moralmente não tenha sentido, nesse caso, para a senhora Margarete. Sim. O sigilo prevalece sempre. Prevalece. É ética, né? O sigilo faz parte da ética. O verdadeiro maçom tem ética, tem honra, tem integridade. O verdadeiro maçom tem. Ok. Vamos dar boa noite à senhora Gisela. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Margarete, tô adorando te ouvir. Boa noite, tudo bem? E para mim está sendo uma grande surpresa, até eu falei com o Jefferson lá embaixo, de que eu não sabia que existia lojas femininas. Eu sou da cidade de Paulínia, estado de São Paulo. Acho que eu tô pertinho de você, né? Paulínia é perto de Campinas. E pelo que eu percebo, Margarete, eu sou um bandista, tá? Já há 3 anos e venho de uma família onde minha mãe era do candomblé. E ouvindo você falar, ouvindo as perguntas, eu vejo preconceito, né? Preconceito que existe nas religiões. Exatamente, exatamente. O que eu passo, né? O que nós, espíritas, enfim, passamos. E eu acho interessante, assim, que o nível das perguntas acabam sendo... não querendo aproveitar o momento para nós entendermos melhor o que é a loja e como mas sim o ataque. E isso me deixa muito triste, porque cada um aqui é só uma colocação, cada um aqui acredito que tem a sua religião, sua crença, mas Deus é um só, em qualquer conceito, né? É amor, paz, e isso me deixa um pouco triste, mas eu quero te dar os parabéns. Fico muito feliz de você, mulher, trazer essa informação numa live e eu entendo, sim, que nós, como a Igreja Católica, tem, como que eu posso falar, as suas questões que têm que ser reservadas e não pode ser divulgada, como a Umbanda, como o kardecismo e como as lojas, quando a pessoa fala que tem algo e que tem que ser divulgado ou revelado. Todas as religiões têm as suas crenças, os seus entendimentos e temos que respeitar, sim. Parabéns pela sua postura, eu só entrei para te dar os parabéns e depois, se você puder me chamar, eu gostaria de saber se tem na cidade de Paulínia, porque eu gostaria de aprender e ter mais orientação sobre as lojas, tá bom? Ô Gisela, obrigada pela sua participação, e é isso mesmo, eu te convido, tô lá na Praça da Árvore, inclusive veio uma moça outro dia de Ourinhos, vem de Marília, vem de todos os lugares, conhecer realmente a maçonaria feminina. É aquilo que você bem colocou, a mulher por ela mesma se ataca e fala que não existe o negócio. Por quê? Porque a mulher está lá e não existe. É que nem você da Quimbanda, da Umbanda. Ai, não pode revelar segredo. Esteja lá para conhecer, para saber como é, para estudar, para fazer parte. Primeiro tem que merecer estar lá para permanecer, né? Sim. Mas Desculpa. Pode falar. Não, e como todas as religiões, né? No caso, como todas, existe eu não digo as suas confidências, mas existe um respeito sobre aquilo que se crê e sobre aquilo que é proposto. E nós temos que respeitar.
E o que eu vejo, você acabou de falar, é as pessoas não se respeitando e ao mesmo tempo querendo falar de um Deus, de um Pai universal. É E o verdade. que ele prega, independente da sua crença, é o respeito e o amor ao próximo. Mais 15 minutinhos. Tá bom? Desculpa. Mas Muito obrigada. obrigada, viu? Obrigada a você. Ó, eu coloquei o telefone aí, ó. Vai me chamar no Zap depois, vamos conversar. Quem quiser me adicionar, pode me adicionar o meu número aí, ó. Tá aí o número. Vou colocar de novo daqui a pouquinho, tá? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Nada. Boa noite a todos, viu? Feliz Dia das Mães. Para todas, para todos que Seja estão. sempre bem-vinda, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Agora. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Margarete. Boa noite. Há pouco falou-se sobre Deus, que considera que é o arquiteto do universo, e eu realmente comecei a pensar, qual será a perspectiva da maçonaria em relação ao formato da Terra? Pode dizer, existe já algo, vocês estudam essa situação, tem alguma resposta para isso? Não, do formato, você quer dizer em que sentido? Sim, se a Terra é plana, se é redonda, na perspectiva da maçonaria. Não, é o que existe. É um mundo redondo. Então É um mundo redondo, não há diferença. Nós somos seres vivos, somos livres no pensamento, acreditamos sim numa espiritualidade. A maçonaria não é religião, pelo contrário, ela acredita num Deus vivo que se chama Grande Arquiteto do Universo. E ela agrega, vamos dizer assim, todas as religiões. Todas as religiões. outra situação, na maçonaria existe o símbolo da pirâmide. Sim. O que é que isso significa? Essa pirâmide na maçonaria? A pirâmide que você diz é o olho que tudo vê? E tem pronto. E a própria pirâmide? Então, É esse significado? Tem o olho e a pirâmide? ela tem o significado que todos têm, que os estudos dizem, a pirâmide que foi construída pelos egípcios, né? É a Ali- mesma pirâmide que vocês utilizam? Se tem a ver com sabedoria, tem a ver com hierarquia? Qual é que é? A maçonaria é simbologia. Simbologia. O olho que tudo vê, vamos falar dele. O olho que tudo vê é um olho que está lá, então pode ser o olho do grande arquiteto do universo. Quando você está só com você, você acha que ninguém está te vendo e você está se olhando. Então, se você está se olhando, com toda certeza, há algo supremo em cima de você, olhando você também. Então, entende o que eu quero dizer? Exato. Eu por acaso tenho uma simpatia por pirâmides. Acho muito então, giro. Estuda os egípcios, que são os povos mais antigos do mundo, né? Vamos dizer assim, e Tutankhamon, e muitos deuses egípcios. E esses deuses egípcios foram deuses o quê? Criados, né, no mundo. E eu gosto muito de história, meu irmão é professor de história também. Também gosto muito de história. Simbologia. Simbologia. E em relação à Bíblia, qual é que é a perspectiva da maçonaria? Vocês também estudam a Bíblia, por exemplo? A maçonaria estuda a é o Bíblia, nosso textos livro da bíblicos. lei. Sim, estudamos a Torá também, por que não? Porque a Bíblia, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Ela é escrita por um homem, escrita por homens que contam a história de outros homens. E nós, da maçonaria, nós acreditamos na história do mundo, na história do universo. Então nós acreditamos em tudo, acreditamos nos ubandistas, nos católicos, nos kardecistas, acreditamos em todos. Nós não somos religião, não somos filantropia, nós somos imbuídos de um conjunto, entende? É um conjunto de muitos conhecimentos. E também existe aquela simbologia dos números, não é? O 33,
Tem a A ver. astrologia está ligada conosco, a astrologia também está ligada no mundo. Você está em Portugal, é isso? Sim. Eu não sei como que é, mas no Brasil a gente tem um costume de falar, vamos pescar na lua cheia. Não sei se aí também o pessoal fala isso. Mas assim, Não a conheço pesca, essa. a pesca ela tem a ver com astrologia, com a lua, com o tempo, né? Com o mês. Então, o conhecimento, né? O conhecimento do ser. E muitos, por exemplo, muitos números que aparecem na Bíblia, não é? Vocês também têm importância para a maçonaria, por exemplo, o número 12, provavelmente, os 12 discípulos ou não? Sim, porque a maçonaria, ela também é ligada à numerologia, à quântica. Você vê que hoje a gente vive e as pessoas falam que a gente está numa energia, como que é? Energia cósmica. Aí uns falam que que alguns não conseguem entender essa energia quântica que alguns estão vivendo e outros não. Vamos falar dos alienígenas agora? Cadê o comandante da nave? Então, Está aqui assim, sempre. Sim, aí é isso. sempre. É ou não é, comandante? Então a gente E entende que existe astrologia, existe numerologia, existe sim alienígena, existe. existe. E o nosso conhecimento, ele é infinito, basta buscarmos o aprendizado todos os dias. Hoje, aqui nesta live, eu aprendi muito com todos. Ah, mas você aprendeu o que você está falando, relatando coisas? É um aprendizado imensurável, é um aprendizado que não vai retornar mais esse dia de hoje, que está se findando, né? Amanhã será um outro dia, então amanhã eu vou aprender outras coisas. Cada dia aprendemos mais e mais. E o conhecimento é único, é nosso, mas a gente tem que o quê? Repassar esse conhecimento. Então, na maçonaria eu aprendo muitas coisas, tem coisas que eu não posso falar, mas tem coisas que eu já falei, né, que eu posso falar, então eu já falei que a maçonaria, ela não é religião, a maçonaria é algo maravilhoso, e só quem faz parte da maçonaria verdadeiramente sabe o que eu estou dizendo. Senhora Margarete, por favor, não se vá embora já. Sim. Só mais uns minutinhos poucos. Mas... Vamos? Mais um Diga. minutinho, que aqui também estão me pedindo para ir embora já. Ok. Vou só passar a palavra aqui a uma pessoa que subiu. Permita-se. Boa noite. O permita-se não se permite. Boa noite. Está com o microfone, talvez não saiba. Permita-se. Você permite-se ou não? Olha lá, o ET foi na minha casa. Em 1996, quase desmaiei, corri para dentro de casa e a batida do coração foi forte. Foi forte. Valéria Maria. Acredito no seu relato. Por que não acreditar? Porque não estava lá com você, não vi? Imagina, acredito sim. Senhora Senhora Margarete, vou fazer então as últimas questões, isso já corretando umas tantas. Só para isso terminar, ok? Claro. Então, rituais. Existem rituais que visam estabelecer contactos. Isso é, contactos ou com pessoas já desencarnadas, ou com seres que nunca encarnaram, ou com seres de outras dimensões, outros planetas. Existem esses tipos de rituais? Existe o chamado transcender. Nós transcendemos este mundo para outro mundo. O que eu vou dizer, e estou dizendo já, transcender o espiritual de cada ser é algo magnífico. Então, assim, nós estamos entre uma linha, né? A linha da vida e a linha da morte, que é a única certeza que nós temos hoje aqui. É que nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e que um dia iremos partir. Os ensinamentos de cada um é de cada um.
e nós vivemos aqui e um dia partiremos. E esse conhecimento nos levará para um outro lugar, é lógico. Eu acredito que tudo nos transcende. Então, a espiritualidade nos transcende, sim, em conectarmos com outros lugares, outros seres. Então, através da espiritualidade, Sim. utilizando-se de rituais, esses contactos são estabelecidos. Sim. Ok. Vou aqui fazer a pergunta do permita-se, que não teve a oportunidade de fazer. Não sei porquê. O que é que a senhora tem a dizer sobre a glândula pineal? Nos ajuda a transcender. Existe alguma técnica para treinar? Não. Não? Não. Então é como? Quem tem a capacidade tem aquela só, não se evolui, não se aumenta, é sempre... A técnica Bom, técnica você... Deixa eu ver. Por exemplo, a alimentação que não se deve fazer, Não. certas meditações, nada disso? É que nem o médium, né? Todo ser humano ele é médium, ele busca, ele sente, ele se conecta. Todo ser humano é médium, é que ele não sabe disso. Só se ele se conectar com ele mesmo e ver a existência dele. Hoje o ser humano, ele olha muito o outro, ele julga muito o outro, mas ele esquece de olhar para si e dentro de si mesmo e se ver. Como na simbologia, o olho que tudo vê, é como se um olho olhasse para você. É você olhando o outro e não olhando a si mesmo, olhando o seu interior, olhando você, o que você faz. Ok. Penúltima pergunta, penúltima. Tá bom. Senhora Margarete, por favor, diga-me uma coisa. Existe consequência depois da expulsão? Existe o quê? Consciência. Consequência. Consequência. Depois de uma expulsão? De uma expulsão. Exatamente. Quando um maçom, ele... Quando o maçom é expulso, para além disso... A consequência é ele mesmo que busca, né? Eu acho que quando ele faz algo ruim, algo que não lhe é cabido, ele acaba perdendo aquilo. Às vezes, ele mesmo acaba se frustrando por aquilo que ele comete. Isso ele comete algum erro, a maçonaria expulsam. Ok, mas para além disso, mesmo tendo expulsando uma pessoa, ainda põe essa pessoa de alguma outra forma? Não vai fazer mais parte do grupo e ele vai seguir a vida dele no aprendizado, na vida dele. Mas dentro da maçonaria ele não retorna mais. Ok. Responda só uma pergunta dessa pessoa que é: boa noite. Não sei se é senhor ou senhora. Liu. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. A sua questão, por favor. Oi, Lucas. Obrigado por ter aceitado. Aqui é o grão-mestre. Que é o grão-mestre 3. Entendeu? Esse é meu grau. Entendeu? Boa noite. Tô querendo montar uma maçonaria, entendeu? Tô divulgando online. Então, a sua questão é? Olha, podes baixar a televisão e falar mais alto, faz favor. Tá bom, beleza. Está a dar o futebol aí. É porque minha voz é essa. Tá bem, tá bem. Fone, entendeu? Não, eles não conseguem ouvir, vá. É porque eu sou grau 3, entendeu? Na maçonaria, entendeu? Abaixa a televisão, por favor. Tá bom. É porque... Tá bom, baba. Vai para outro sítio. Vai para outro local. Oi. Tá melhor pra escutar agora? Agora dá. Que bom. Tu és maçom? Sou. Entendeu? Entendi. És maçom de grau 3 de que loja? Sim. De qual loja?
Bem, tem uma perto aqui em casa, né? Só que eu esqueci o nome, porque eu parei de ir, mas eu tô querendo começar aí. Uhum, Só esperar ser de maior mesmo. tá bom. Mas eu sempre ajudei as pessoas com conhecimento, essas coisas. Eu me considero grau 3. Aham, Por isso que eu falei. tá Eu fui bom. honesto, eu fui honesto. Pois sim, um PFA pra você, tá bom? Beleza. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Olha, tinha aqui uma senhora Alice, mas também saiu. Ó, Então, PFA poucos vão saber o que é. bem, mas o senhor é maçom, ele sabe, certo? É, mas eu acho que não é não, mas tudo bem. Não, isso são outras conversas. Boa noite, Silvia. Ah, Boa noite, Silvia. boa noite. A Silvia não nos ouve. O nosso megafone da nave não está bom. Eu já avisei. Se calhar nem sabe, não percebeu. ia. Comandante, daqui a pouco tem que sair. Vou fazer Então, a última pergunta. dia. Vou Já fazer a acabaste? última questão. É a última A questão, última. então. Só É, uma, só então. uma. Senhora Margarete, Pois não. Daniel Mastral. Hum, O que é que a senhora diz? Daniel, não entendi. Daniel Mastral. Hum. A senhora pode dizer alguma coisa sobre o Daniel? Ou simplesmente não tem nada a dizer? Nem toda a gente tem. Daniel Mastral? Não sei nem quem é essa pessoa. Maçom não é evidente, não. Então está respondido. Maçom não é evidente. E agora? Ai, Não, Daniel Mastral foi uma pessoa que pertenceu a grupos satânicos e falava da maçonaria e revelava segredos da maçonaria e falava dessas partes mais ocultas e acabou por ser, dizem que tirou a vida, e há quem diga que, pronto, que não foi ao contrário, não é? Que lhe tiraram a ele. Por isso é que ele está a fazer essa pergunta. Também falou-se muito na internet sobre isso e ele falava muito dessa ligação, percebe? ele falava, comandante, ele falava dos 72 Daimons e cultivava os Daimons. Sim, né? qualquer coisa assim, sim. Ele depois converteu-se, saiu. E depois, quando se converteu, começou a falar sobre essas coisas, dos cultos satânicos na maçonaria e essas coisas todas. Ele diz que existia.